Capítulo 2. Um chamado aos jovens. Deus requer que os jovens se tornem pessoas de espírito zeloso, a fim de estarem preparados para a ação em seu nobre trabalho e serem aptos a assumir responsabilidades. Deus chama jovens de coração puro, fortes e valorosos, e determinados a combater corajosamente na luta que se acha diante deles, a fim de glorificarem a Deus e beneficiarem a humanidade. Se os jovens verdadeiramente fizessem da Bíblia o seu estudo, de fato acalmassem seus impetuosos desejos e ouvissem a voz de seu Criador e Redentor, não só estariam em paz com Deus, mas eles próprios se achariam enobrecidos e elevados. É de interesse eterno para você, meu jovem amigo, atender às instruções da Palavra de Deus, pois elas são de inestimável importância para você. Rogo-lhe que seja prudente e considere qual seja o resultado de levar a vida desordenada, não regida pelo Espírito de Deus. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno de sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Por amor de sua salvação, por amor de Cristo, que deu a si mesmo para salvá-lo da ruína, pare agora no começo de sua vida e pese bem suas responsabilidades, suas oportunidades, suas possibilidades. Deus lhe deu oportunidade de ter um alto destino. Sua influência pode pesar na balança, em favor da verdade de Deus. Pode ser um cooperador seu na grande obra da redenção humana. Oh, se os jovens pudessem apreciar o alto destino a que são chamados! Considerem bem os caminhos de seus pés. Comecem sua obra com elevado e santo propósito e estejam decididos, mediante o poder da graça divina, a não se desviarem do caminho da retidão. Se começarem a ir em direção errada, cada passo será cheio de perigo e desastre, e continuarão a afastar-se da verdade, da segurança e do sucesso. Precisam que o intelecto seja fortalecido e as energias morais vivificadas pelo poder divino. A causa de Deus requer as mais elevadas faculdades do ser, e em muitos campos há urgente necessidade de jovens com a habilidade de escrever. Há necessidade de homens a quem se possa confiar o trabalho em extensos campos que hoje se acham prontos para a colheita. Jovens de aptidões comuns que se entreguem completamente a Deus e não sejam contaminados por vícios e impurezas, terão sucesso e serão habilitados a fazer uma grande obra para Deus. Atendam, jovens, à advertência e sejam sensatos. Quantos jovens têm desperdiçado em extravagância e desregramento as forças dadas por Deus? Quantas histórias dolorosas surgem diante de mim, de jovens que se tornaram meras ruínas da humanidade, mental, moral e fisicamente, devido à condescendência com hábitos viciosos. A constituição ficou arruinada, a utilidade da vida foi muito prejudicada por causa da condescendência com prazeres ilícitos. Rogo-lhes, descuidados e indiferentes jovens de hoje, convertam-se e tornem-se colaboradores de Deus. Que seja o desejo de sua vida abençoar e salvar a outros. Se buscarem auxílio de Deus, seu poder a atuar em vocês anulará as forças oponentes, e vocês se tornarão santificados pela verdade. O pecado prevalece de maneira alarmante entre os jovens de hoje, mas seja seu propósito fazer o que for possível para salvar pessoas do poder de Satanás. Levem a luz aonde quer que forem. Mostrem que têm força de propósito, que não são pessoas indecisas, facilmente dominadas por maus companheiros. Não aceitem as sugestões dos que desonram a Deus. Antes, procurem reformar, reaver e salvar pessoas do mal. Recorram à oração, falem com mansidão e humildade de espírito aos que se opõem. Uma pessoa salva do erro e levada sob o estandarte de Cristo trará alegria ao céu e colocará uma estrela em sua coroa de honra. Uma pessoa salva levará, por sua piedosa influência, outras ao conhecimento da salvação, e assim a obra se multiplicará, e só as revelações do dia do juízo tornarão manifesta a extensão da mesma. Não hesitem em trabalhar pelo Senhor, por pensarem que podem fazer pouco. Façam com fidelidade o seu pouco, pois Deus cooperará com seus esforços.
Ele escreverá seu nome no livro da vida, como de uma pessoa digna de entrar no gozo do Senhor. Supliquemos-lhe fervorosamente que sejam suscitados obreiros, pois os campos estão brancos para a ceifa. A seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Os jovens devem ter ideias amplas e planos sábios para poderem tirar o maior proveito de suas oportunidades e captar a inspiração e a coragem que animaram os apóstolos. Diz João: escreva a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno. 1 João capítulo 2, verso 14. Elevada norma é apresentada perante os jovens, e Deus os convida a participar de um serviço real para Ele. Jovens de coração sincero, que se deleitam em ser alunos na escola de Cristo, podem fazer grande obra pelo Mestre, se tão somente derem ouvidos à ordem do capitão, ao ressoar ela ao longo das fileiras até ao nosso tempo. Sejam corajosos, sejam fortes. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13. Vocês devem ser pessoas que andem humildemente com Deus, que estejam perante Ele na coragem que lhes deu, livres de impureza e de toda a contaminação da sensualidade que caracteriza a época atual. Devem ser jovens que desprezem toda falsidade e impiedade, ousem ser verdadeiros e valorosos, elevando o ensanguentado estandarte do príncipe Emanuel. Seus talentos aumentarão à medida que os usarem para o Mestre e serão avaliados como preciosos por aquele que os comprou por preço infinito. Não se assentem nem negligenciem fazer qualquer coisa simplesmente porque não podem realizar algum grande feito, mas executem com perfeição e energia tudo quanto suas mãos encontrarem por fazer. Cristo chama voluntários para se alistarem sob sua bandeira e levarem perante o mundo o estandarte da cruz. A Igreja se enfraquece por falta do auxílio de jovens que deem corajoso testemunho e com zelo ardente estimulem as energias enfraquecidas do povo de Deus, aumentando assim o poder da Igreja no mundo. Necessitam-se jovens que resistam à onda do mundanismo e ergam uma voz de advertência contra o dar os primeiros passos na imoralidade e no vício. Mas os rapazes que querem servir a Deus e entregar-se à sua obra precisam, primeiramente, limpar de toda impureza o templo da alma e entronizar a Cristo no coração. Serão então habilitados a pôr energia em seu esforço cristão e manifestarão entusiástico zelo em convencer as pessoas a reconciliar-se com Cristo. Não responderão os nossos jovens ao convite de Cristo dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim? Avancem para a frente, identifiquem-se como colaboradores de Deus, assumindo o trabalho onde Ele o deixou e levando-o à conclusão. Deus não pede que os jovens tenham aspirações menores. Os elementos de caráter que tornam um homem bem-sucedido e honrado entre os demais, o desejo irreprimível de algum bem maior, a vontade indomável, o esforço constante, a incansável perseverança, não devem ser esmagados.